Suporte e resistência. Como localizar os melhores suportes e as melhores resistências possíveis. No nosso primeiro vídeo sobre suporte e resistência, nós aprendemos que os suportes e as resistências elas podem ser traçadas nos topos. Um topo ali, outro topo ali, outro topo ali, outro topo aqui, outro topo aqui. Outro topo lá, outro topo lá em cima. Eles podem ser traçados tanto nos topos quanto nos fundos das velas. Então a gente tem aqui, ó, essa velinha vermelha, né? Esse fundinho aqui de vela. Posso traçar no pavio, por exemplo, dessa vela vermelha aqui, ou traço exatamente na bundinha da vela aqui no fechamento. Eu costumo traçar nos fechamentos, certo? Mas, como nós vamos observar na nossa aula de hoje, devemos confluenciar esses suportes com as movimentações anteriores. Como nós podemos saber quais são os melhores suportes e as melhores resistências? O primeiro conceito, a primeira ideia, né, a ser introduzida é procurar as resistências mais altas, certo? Então, as regiões mais altas de suporte e as regiões mais baixas. A resistência mais alta que nós temos aqui, por exemplo, ó, nessa região, é essa resistência aqui, ó, esse topinho aqui. O suporte mais baixo que nós temos aqui nessa movimentação é esse suportezinho aqui, ó. Estão vendo onde o preço? Ó, ele vem aqui embaixo, fecha mais ou menos aqui, ó. Bundinha da vela vermelha aqui, bundinha da vela vermelha aqui. Como nós podemos ter uma noção, essa é a segunda ideia, como nós podemos ter uma noção se essa região de suporte, se essa região de resistência é uma região realmente boa, é uma região realmente forte ou não? Nós vamos fazer isso olhando tanto o passado do gráfico quanto o presente. Digamos que nós tenhamos traçado aqui, ó, esse suporte, observando essa movimentação aqui, ó. Olha o que aconteceu quando o preço retornou nesse suporte, ó. Ele fez um pullbackzão de alta, depois ele voltou aqui, né? Fez essa distribuição, reverteu, ó, deu uma brigada. Depois ele retornou exatamente aqui na região, ó, deixou um padrão gráfico aqui, ó, de reversão, deixou um engolfo ali, ó, de alta, e novamente está buscando se manter acima dessa região. Então nós vamos procurar no passado, tanto no passado quanto no futuro desse gráfico, né? Aqui no caso, no futuro, porque a gente traçou esse suporte aqui nessa região, a gente olha aqui no futuro e já houve um respeito, por exemplo. Como nós vamos observar o passado? Olhem quando o preço ele veio aqui, ó. Ele fechou exatamente nessa região aqui também e iniciou um engolfo de alta, ó. Fez um engolfo de alta, na sequência ele distribuiu, fez um pullback de alta e iniciou essa movimentação, né? Retornou aqui, ó, próxima região, fez novamente um pullback e movimentou para cima. Vamos buscar mais no passado ainda, por exemplo. Olhem quando o preço ele veio subindo aqui, ó. Vocês estão vendo os pavis bem próximos à região? Vocês estão vendo aqui, ó, olha esse toque exatamente nessa região. O preço ficou fazendo pullback até que conseguiu romper. Ó.
Vamos pegar aqui no passado. Olhem esse toque aqui, ó. O preço, ele ficou brigando aqui nessa região por um bom tempo, ó. Vocês estão vendo? Ó, brigando. Que aí já desceu fazendo um pullback de baixa, ó. Foi nessa região, fez um pullback, ó, não conseguiu mais ficar acima dessa região, distribuiu, ó, para essa baixa aqui, retornou, ó, fez um padrão aqui, ó, de W, tá vendo? Rompeu o meio do W aqui, ó, fez um pullback, atingiu essa região aqui, ó, que nós marcamos lá no presente e novamente iniciou uma reversão dessa tendência e ficou um bom tempo, ó, ficou um bom tempo para poder rompê-lo novamente em M1 e segurar aparentemente aqui no curto prazo o preço acima dessa região. Então nós podemos concluir que essa daqui é uma região onde que existe força. Então ela é tanto um bom suporte, como quando, a partir do momento em que ela for rompida, ela vai se tornar uma boa resistência. Então, quando ela for rompida com força e retornar nessa região, por exemplo, ela vai exercer a força para impulsionar essa tendência no próximo alvo, por exemplo. Certo? Então, os bons suportes e as resistências, né? Porque devemos lembrar que tudo que está acima do preço é resistência. Tudo que está abaixo do preço é suporte. E essas regiões, a partir do momento em que são rompidas, a partir do momento que uma resistência ela é rompida, ela se torna suporte. A partir do momento que um suporte ele é rompido, ele se torna uma resistência. Certo? Então, essas regiões, para nós podermos localizar essas regiões fortes, nós devemos olhar, né, o passado do gráfico. Nós devemos realizar nossas marcações, ó, dessas regiões e devemos olhar no passado. Por exemplo, nós traçamos esse topo aqui, ó. Vamos observar esse topo aqui no passado, ó. Ele ficou brigando aqui um tempo, desceu fazendo um pullback de baixa, ó, o tamanho, ó, o tanto que distribuiu após tocar esse topo aqui, ó. Foi lá embaixo, depois ele retornou aqui próxima à região, ó, não teve força nem para ir lá, já que ele quis iniciar essa movimentação contrária. Depois ele buscou exatamente aqui na região, ó, fechou um pouquinho mais abaixo e iniciou uma correção. Novamente depois ele vem aqui, ó, toca, rompe, faz um rompimento falso em 1 minuto e inicia uma correção. Ó, fica tocando sem conseguir romper até o momento, ó, observem aqui, ó, em 1 minuto. Até o momento em que ele rompe essa região, não consegue romper para baixo de novo, ou seja, conseguiu se manter acima da região, faz um pullback de alta, que novamente ele faz um micro pullback e vai buscar novos alvos lá em cima. Será que quando o preço, após romper aqui, lá na frente, ele respeitou novamente essa região? Vamos observar. Ó. Então o preço ele veio nessa região. Por exemplo, digamos que nesse primeiro toque aqui, ó, nós tivéssemos realizado uma entrada de compra aqui no mercado futuros, nessa região. O preço ele deu essa assustada aqui, ó, ficou brigando, sinalizou uma certa força desse rompimento aqui, ó, e depois ele veio, rompeu para cima de novo, fez micro pullbacks aqui, ó, e veio buscar um alvo maior. Certo? Então, se nós tivéssemos realizado uma entrada de compra aqui, ó, no mercado de futuro, por exemplo, nós poderíamos ter pegado uma boa entradinha aqui, ó, de 15, 20%, 30%, dependendo da alavancagem, né, dependendo da movimentação aqui, e ter fechado a posição, né, a partir do momento que demonstrou esse pavio aqui, ó, esse padrão de indecisão, né, a partir do momento que não continuou essa alta aqui, por exemplo, podemos ter fechado
operação, esperado o preço romper, retornar, ó, vamos ver aqui no presente, ó, retornar nessa região novamente, para nós pegarmos uma venda, né? Porque ele realizou aqui um pullback de baixa. Estão vendo? Então, para traçarmos os melhores suportes e as melhores resistências, nós devemos fazer as marcações e tanto faz, escutem bem, tanto faz se vocês marcam na bundinha da vela, assim, ó, no fechamento da vela, né, no topinho ou no fundinho aqui, quanto se vocês marcarem no pavio. O importante é vocês observarem as movimentações anteriores e verificarem se, por exemplo, existem outros pavis nessa região, como aqui, ó. Aqui, ó. Se após essa região ser testada, ela iniciou uma boa movimentação de alta, nós devemos observar tudo isso, né, para termos certeza de que essa é uma possível região de força, certo? Espero que eu tenha conseguido agregar um pouco mais de conhecimento para vocês. O nosso próximo vídeo nós faremos um resumo, né, de parte do conteúdo que nós vimos até aqui, e faremos também uma análise com todas as ferramentas que nós utilizamos até aqui para podermos aprender a confluenciar, né, melhor essas regiões e obter as regiões mais fortes possíveis para estarmos realizando nossas entradas ali em boas regiões, pegando boas assimetrias, certo? Essa foi a nossa 11ª aula. Se você não assistiu as anteriores, recomendo que você entre aí no nosso canal e assista, né, do primeiro vídeo em diante, né, na sequência certinho. Recomendo também que você pegue um caderno, né, escreva o que está sendo dito, faça desenhos, né, coloque aí com as suas palavras de uma forma que você vai entender o que está sendo ensinado. E não somente isso, né, quero que vocês abram os gráficos, independente aí, né, da corretora do local, abram os gráficos e façam suas próprias análises, para vocês conseguirem interpretar e tomar as suas decisões aí diante do mercado, né, com base nas suas próprias análises, certo? Obrigado pela atenção, espero estar contribuindo positivamente, né, para a evolução de vocês, e até a próxima.